Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live aqui no canal do YouTube PT, do Partido dos Trabalhadores de Mogi-mirim. Nós estamos na nossa tarefa aqui, nossa jornada, construindo a história do nosso partido, a história da nossa militância, não é? Nós pretendemos aqui o coletivo de educação e formação política a trazer e escrever a memória do Partido dos Trabalhadores. Então, eu gostaria de, primeiro momento, agradecer ao coletivo de educação e formação política, na pessoa da Lúcia, nossa coordenadora, da Alessandra. Agradecer também aí a força, o empenho da nossa secretária de Educação e Formação, a Tamires, que está aí pilotando aí, nos orientando. E agradecer o nosso grupo de estudo, o nosso grupo de trabalho, né, o grupo de trabalho Optei. Nós homenageamos aqui a nossa querida professora Iraci Ribeiro Diegas, né? Um grande abraço, professor Iraci, um grande abraço a todos os professores e professoras. E nós damos início aqui aos nossos trabalhos de hoje. Eu gostaria de estar lembrando da Marcha das Margaridas que aconteceu aí nessa semana, não é? Eu pediria para a Tamires homenagear aí a Margarida, companheira de luta, companheira de garra. Mas isso vocês vão ver aqui na maravilha que a Tamires vai apresentar para a gente. Pode ser, Tamires? Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou. Margarida Maria Alves, paraibana de Alagoa Grande, que presidiu por uma década o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de sua cidade e que virou símbolo da luta por direitos como carteira assinada, jornada de 8 horas diárias, 13º salário e férias também para quem era do campo. Por ser uma potente voz de denúncia de abusos, Margarida incomodava poderosos latifundiários e políticos locais. Sua coragem em enfrentá-los pode ser resumida na frase que ela costumava dizer: é melhor morrer na luta que morrer de fome. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão, seu grito era nosso clamor. Infelizmente, a atuação de Margarida realmente lhe custou a vida. A sindicalista foi assassinada na frente do filho e do marido com um tiro no rosto no dia 12 de agosto de 1983. O crime repercutiu nacional e internacionalmente e a data de sua morte virou o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. A Marcha das Margaridas renova a memória de Margarida Maria Alves ao levar a Brasília as reivindicações das trabalhadoras rurais de hoje. Quando na praça e na rua florir margaridas, vai ser bonito de ver, viver. É isso que nós estamos pedindo nesse instante. É terra para o trabalhador trabalhar. É terra para que o homem viva nela e sustente a sua família. É o trabalhador rural que sustenta essa massa. Nós estamos se unindo. E aqui eu quero corinho. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador unido jamais será vencido. Margarida, presente todos os companheiros e companheiras que, de uma forma ou de outra, ainda hoje estão tombando no campo e na cidade porque reivindicam seus direitos. Mas a democracia está de volta e nós temos aqui a grande missão de ajudar, de ir para a luta, a transformar esse país num país justo, num país democrático
e por isso nós estamos aí também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nessa empreitada. Nós já tratamos do surgimento do Partido dos Trabalhadores, já discutimos aqui com o companheiro Hernani, com o presidente do PT aqui de Mojimirim, discutimos a participação social do nosso partido na década de 80, trabalhamos, e agora, hoje, nós vamos entrar para discutir na década de 90. Para isso, nós convidamos 2 companheiros, 2 amigos, 2 mestres, para estar com a gente nesse debate. Eu chamaria o companheiro, o professor, o amigo José Valério, né? A gente chama de Vavá. Vavá, seja bem-vindo. Boa noite, César. O que acha necessário aí para nos ajudar? Falou? Um abraço. Vamos lá. Um abraço, César. Então, já que eu sou o Vavá, né, então eu vou chamar o Cezinha, pelo nome carinhoso de Cezinha. Momentos antes da gente entrar aqui na sala, né, aguardando o local, eu disse que ia fazer uma reverência ao César, né, com uma história para... talvez ele lembre disso. Mas então, deixa eu me apresentar, eu me chamo José Valério, sou professor, vivi na cidade de Mojimirim quase toda a minha trajetória profissional, e hoje eu estou em outra cidade, trabalho, ainda sou professor, trabalho em outra cidade, sou um militante de resistência do Partido dos Trabalhadores, né? Eu comecei aos meus 15 anos de idade, dentro do processo da redemocratização. Vi, né, o que aconteceu e acompanho a par e passo tudo o que acontece, né? E continuo firme na luta. Então, todos os personagens que passaram aí, e esse empenho de levantar a história deles, né, está relacionado à biografia de cada um, né? Todos nós temos uma biografia porque somos seres históricos, né? Uma das ideias, uma das funções que a gente tem aqui hoje, né, citando aí o professor Marcelo, que está na sala, falando agora há pouco, né, citando aqui o Mark Bloch, né? A história nada mais é do que unir a história dos vivos e dos mortos. É isso que a gente está pretendendo aqui, um pedacinho nessa participação. Mas o que eu quero falar é uma história do César. Eu gostaria muito de falar dessa história do César da década de 90. O César pode me corrigir, pode pontuar aí, né? Antes de eu ser professor, eu fui fotógrafo, fui jornalista. Atuei por muitos anos nessa função aí, na cidade de Mojimirim, acompanho todo o processo de fundação do PT, como militante e também, na época, como fotógrafo do jornal local, né, que era o jornal A Comarca. Eu fiz parte desse time lá, né. E aí, estava eu, então, para uma pauta, né, agendada uma pauta, eu ia até uma fábrica. Eu não vou citar nomes aqui, não vem ao caso, né. E aí, então, eu fui agendado para fazer a cobertura de uma fábrica muito importante na nossa cidade, para a economia da cidade, e tal, e coisa e tal. E essa pauta era um sorteio da CIPAT. Para quem não sabe, CIPAT é Comissão Interna de Prevenção de Acidente, uma coisa parecida com isso, que todo trabalhador participa. E eu estava na recepção dessa fábrica, aguardando o meu crachá para poder entrar, para ir lá no sorteio, fotografar coisas, que a coisa ia sair do jornal e tudo mais e tal. E na portaria, os seguranças estavam tomando conta da urna dos nomes que iam participar daquele sorteio. Eu não me lembro se era uma televisão, eu não lembro, mas era alguma coisa de valor, muito certo. Sem conhecer, não conhecia, o César entra para trabalhar. Era ele mesmo. E ele coloca o nome dele na urna e põe lá dentro. E eu sentado do lado, o guarda no balcão falou assim, separa esse nome que nós vamos sortear esse sindicalista aí. Então, fizeram um sorteio fraudado para cooptar o Cezinha, tá entendendo? E, de fato, eu fiquei quieto, né? Isso não é da minha competência. Participei, fotografei, e de fato ele foi sorteado, né?
E o mais interessante dessa história toda é que, naquele mesmo período, era um momento de greve dentro da fábrica, o César já era uma peça importante naquele movimento grevista no Sindicato da Alimentação, e na semana seguinte houve a paralisação na fábrica e teve uma assembleia no Teatro de Arena, onde eu fui, né? E lá eu me deparei com o sindicalista que foi cooptado, que na verdade não foi cooptado por nada, não foi um valor, não foi uma TV, não foi nada daquilo que interessava o César. E esse é um depoimento que eu dou com a consideração que eu tenho pelo César, né? Por ter já participado das campanhas com ele, né? E o valor que eu dou pela integridade dele, né? Na verdade é isso daí. Mas o César pode, acho que ele vai lembrar disso daí, acredito eu. Tudo bem? Bom, eu estou um pouco perdido aqui, porque eu tenho meus debatedores, com quem, né? Vamos lá. Quem pode me salvar aqui agora? Quem poderia chegar aqui junto para a gente conversar? Vamos lá. E aí, Cezinha? Gostou da história? Muito obrigado pela lembrança, companheiro Valério. A ideia, Valério, é a gente tratar, então, do Partido dos Trabalhadores na década de 90, no movimento social, no movimento sindical, a história do partido, processo eleitoral, as conquistas, né? E você tem essa conversa com a gente aqui. Então, nós não vamos fazer assim um debate de perguntas, não é? Você tem aí o tempo que você achar necessário para você contar o Valério e o Partido dos Trabalhadores e esse movimento todo. Tá, então, eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Porque as primeiras lives, eu não tive condição de participar, eram relativas aos anos 80, né? Os anos 80 eu tenho bem nítido na minha memória, foi o momento que eu participei, era o momento da abertura política, né? A retomada, a redemocratização, 79, 80, 81, eu era um adolescente, eu fazia parte da Liberdade, né? Eu era um libelu, né? Um socialista, da juventude socialista, naquela época, estava retomando, o país estava se reorganizando à esquerda, né? E eu fazia parte dessa tendência socialista, trotskista, né? Muitos dos nossos companheiros que hoje não estão mais no partido, né? Ou que não estão mais na linha progressista, alguns até mais conservadores hoje, com suas posições mais conservadoras, também participaram comigo dessa jornada, né? Eram os garotos do interior de São Paulo, que ia muito para São Paulo e tentava participar daquele momento, né, político, que foi muito, muito caro a todos nós, né? A gente tem que entender que, infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas muito sangue correu pela sarjeta. Muitas pessoas que vieram antes de nós derramaram o seu sangue. Quando eu estou falando sangue, eu não estou dizendo da violência. Eu estou dizendo, deram o seu tempo de vida, né? Contribuíram com o seu tempo de vida, das suas famílias, para tentar construir, por exemplo, a Constituição Cidadã de 88. Né? É ela hoje que está nos, queira ou não queira, está nos ancorando na nossa frágil democracia. Bom, falar de movimentos sociais, a gente precisa primeiro dizer o que eles são, né? E são ações diretas de participação política, às vezes, muitas vezes pontuais, atuando em determinadas causas. Supomos, a questão da saúde, a questão da terra, a questão estudantil, a questão do papel da mulher na sociedade, o papel da educação. Então, várias dessas demandas que estão antes da Constituição de 88, né, elas têm um caráter de massa no Brasil. Como eu disse, a gente sai da redemocratização e começa a se articular, né? O campo progressista. Hoje se fala progressista,
mas a esquerda, ainda assim muito, né, com ainda um resquício de repressão. A gente sofreu muito. As primeiras campanhas do PT, por exemplo, a gente cansava de correr de polícia, de apanhar, né? Tudo não era permitido, nós éramos obrigados, todo mundo trabalhava, a gente fazia campanha de madrugada na porta das casas, né? E tentava, de alguma forma, conversar com os nossos pares, com pessoas mais jovens e tal. E era uma época extremamente difícil, uma época de intolerância. Imagine, se hoje, nesse período aí sombrio que a gente está atravessando, se muitas vezes eu era mandado para Cuba naquela época, eu teria que ir para um campo de concentração, né, por defender o comunismo, aquela coisa toda. Bom, enfim, falando da questão dos movimentos sociais, retomando então, na cidade de Mojimirim a gente tem, basicamente, do ponto que eu consigo recuperar algumas memórias, né? O que a gente tem, então, no meio dos anos 80 e o começo dos anos 90, né? A rearticulação dos sindicatos. Os sindicatos passam a não ser mais, no jargão, pelegos, né? A gente tem uma reorganização desses sindicatos. Os sindicatos metalúrgicos, o sindicato da alimentação, o sindicato dos... Tinha uma base do sindicato dos calçados aqui também, que a cidade tinha uma fábrica enorme de calçados, que teve greves, então. A partir desse momento, ali começa a fervilhar a participação. Lembrando que os movimentos sociais, né, os movimentos de massa, eles têm um caráter reivindicatório, objetivando determinadas pautas específicas, né? Na sua maioria, eles não têm uma atuação partidária, mas sim político, né? Uma atuação política que acaba levando para uma participação partidária, porque o nosso sistema eleitoral ele se organiza através do partido político. Não tem como a gente pensar a democracia sem partido político, né? Não existe política sem político, não é verdade? Tudo é política, respiramos política, fazemos política, né? Aquele que diz que é apolítico, então não tem DNA, não tem células, né? Não participa da sociedade. Então, na cidade de Mojimirim, como eu disse, os sindicatos eram marcadamente atuantes, né? Mas tem algumas coisas que são relacionadas à presença da fundação do Partido dos Trabalhadores na sua linha do tempo. Entre elas, eu vou citar aqui o fato, por exemplo, né? Se o Nunes estiver nos assistindo agora, ele é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né? É o lugar de fala dele, não meu, né? Mas, por exemplo, a fundação da POSP, que é um dos maiores sindicatos hoje do Brasil e da América Latina, né? Associação dos Professores do Estado de São Paulo. O Nunes é um dos fundadores, o seu primeiro presidente, é o fundador da POSP, né? Na cidade de Mojimirim. Isso já é uma manifestação dos movimentos sociais, né? Outra coisa que vai acontecer também, e aí provavelmente a Hernani está me assistindo aqui nesse momento, está aqui participando, Rosana também, a fundação dos estudantes mojimirianos. Isso também é um movimento social de massa que reivindicaram, né? Mas reivindicaram assim, de forma bem organizada, né? A questão do transporte público dos estudantes. Pasmem, né? Não havia subsídio, não havia nenhum tipo de auxílio, né? Se hoje nós temos políticas públicas voltadas para a educação, para a ProUni, FIES e tudo mais e tal, que é uma conquista do Partido dos Trabalhadores, que é uma conquista do ministro Haddad, né? Outrora na educação e atualmente na economia. Naquela época, você tinha que trabalhar para fazer sua faculdade. Isso era muito difícil para esses estratos da classe social que a gente vinha, que é da classe trabalhadora. Era quase que impossível. Não dava conta, o seu salário, não era... As famílias também não tinham base, condição de tudo. Então, surge esse movimento estudantil que reivindica, né, subsídio para o transporte dos estudantes de Mojimirim, porque os ônibus saíam de Mojimirim, né,
e iam para cidades perto aqui, Pinhal, São João da Boa Vista, Campinas, outras tantas que eu não lembro aí, não é? Mas eu lembro da atuação marcada, né, pontual, firme, né, do então estudante de Direito, né, Hernani, né? E eu não me lembro se a Rosana já era graduada, né, em Geografia naquela época, mas eu lembro de tantos outros que participaram disso daí. Mas na história de Mojimirim também, na década de 80, se eu não me engano, na década de 80, nós tivemos também um movimento que foi fantástico, né? Do ponto de vista de movimentos sociais e de demandas específicas, né? Que foi a ocupação do Horto de Vergel. Né? Então começou um pequeno movimento nos bairros. Eu cheguei a presenciar isso na época, eu trabalhava como fotógrafo, como fotojornalista, né? Assim por se dizer, né? Olha só que coisa, né? Com a sua data marcada, né? Eu trabalhava como fotojornalista e vira e mexe a gente tinha algumas pautas que a gente ia cobrir nos bairros, principalmente ainda na Vila Dias. Se bem eu me lembro, eu acho que na Vila Dias, no Bar do Gordo, alguma coisa parecida com isso. Então tinha algumas reuniões a respeito de pessoas que queriam plantar nas terras do horto e tal. Eu não tinha muita compreensão sobre o que estava acontecendo. Eu ia lá para fotografar. A minha função era fotografar aquela reunião e tirar o melhor proveito daquele, né? Tentando entender aquele tudo. Então eles se prepararam. Não foi uma ação deslocada. Vamos entrar agora da noite para o dia, nós vamos entrar nessas terras, vou começar a plantar e vamos, né? Entre aspas, invadir, porque eu quero aqui, marcando posição, não existe invasão de terra. Terra desocupada, terra improdutiva, ela tem que ser ocupada com produção de alimento. Isso é óbvio, né? Nosso grande problema estrutural, social, é a distribuição de terra. Não há nem o que questionar sobre isso. Na verdade, nem vamos perder tempo aqui em estender essa conversa. Enfim, se preparavam, faziam reuniões, faziam leilões de galinha, leiloavam galinha para juntar dinheiro, para comprar as lonas e tal, e de uma estrutura muito bem organizada. Até que eles, numa madrugada, ocuparam as terras ociosas do Horto de Vergel. Para quem não conhece, o Vergel, né, hoje tem outro nome, assentamento, né? Era uma antiga fazenda de produção de eucalipto para trilhos e carvão, né, do estado. E aí eles ocuparam essa área e fizeram uma das maiores acontecimentos políticos, né, de demanda de ocupação da terra, né? E eu tive a oportunidade de participar do primeiro dia que eles chegaram lá, até o dia da desocupação, né, da expulsão deles, né, do local. Eu praticamente fotografei todo o cotidiano, né, tem tudo isso registrado como acervo pessoal meu, né, são fotos de minha autoria, com várias lideranças da época, né, a organização deles e só não tem o desfecho, que foram algumas famílias assentadas, se eu não me engano, em Marília. Eu não consegui mais me organizar, né? Porque o final daquela grande reportagem que começou com aquela ocupação seria isso, né? Eu fui até a desocupação do horto e depois a intenção minha era ver aonde eles tinham sido assentados, né? Uma das principais lideranças eu vim encontrar algum tempo depois, e parece que tinha desistido e tudo mais e tal. Mas, agora há pouco, a gente estava conversando aqui na sala, né, o Geraldo, que foi um dos que participou desse início aí, né, se me falha a memória, né, ele pode contar com mais detalhes. Inclusive, fica aqui o convite para as pessoas que tiverem contato com essas pessoas,
e que se interessar por esse acervo, ele está à disposição para um uso educativo, né? Político educativo, né? Para a gente ver. Eu ainda tenho uma fotografia que eu guardo aqui no meu celular, que é uma fotografia muito significativa, que é do primeiro plantio que eles fizeram na área que eles limparam, né? Não cortaram árvore nenhuma naquela vez, não teve depredação de espaço nenhum. Era uma ocupação muito bem organizada e que também mobilizou vereadores da cidade, mobilizou o prefeito da época, que era o Luiz Neto, Moedo Campos, né? Mobilizou ele, a prefeitura deu algum tipo de apoio, né? Houve a reintegração, teve polícia, né? Mas foi tudo ainda num patamar Lógico que teve alguma agressão, alguma disputa, mas não houve violência, né? Não houve violência física. A maior violência foi tirar essas pessoas de lá, né? Essa é a grande violência. Ela pode se manifestar de forma simbólica, né? A desocupação daquela área, para largar ela, ser reintegrada ao Estado e transformar num lugar improdutivo, não tem violência maior do que essa, né? Tirar aquelas pessoas lá de mãos calejadas, de experiência em lidar com a terra, né? Lidar com a terra não é qualquer coisa, não. Saber o ciclo da natureza, entender o que uma semente, através de uma semente que produz alimento, né? Isso é um conhecimento sem precedente, né? Do ponto de vista antropológico, isso é cultura pura, né? Dominar a terra para ela cultivar alimento, né? Que eu acho que é uma dádiva, né? É um totem, né? Diriam os outros aí. E, dando prosseguimento, a gente teve também vários outros tipos de movimentos sociais na cidade de Mojimirim. E isso se espraiou não só para as demandas sociais, né? Não foi só as demandas sociais, a questão do transporte dos estudantes, não era só nesse momento que operou a coisa, né? As transformações. Mas eu queria enquadrar isso tudo, eu queria colocar um alicerce sobre isso, que tudo isso foi possível através da redemocratização. Foi através da redemocratização, né? O fim, a derrocada do projeto militar, né? Que agora vem se concretizando aí essa nova tentativa de golpe, né? E o que nos pode fazer uma leitura crítica da história, né? Que nós sempre estamos, nossa democracia é vulnerável, né? Sempre está vulnerável, então por isso ela precisa ser defendida, né? E a gente só defende a democracia com atuação, com participação política. Eu, particularmente, defendo a democracia no espaço que eu elegi como minha segunda profissão, que é a sala de aula, um lugar onde eu me encontrei, até mais do que dentro do partido. Mas eu não posso deixar de agradecer toda a minha formação política. Foi através do contato, né, da interação com pessoas fantásticas que me ensinaram muito. E eu não aprendi através de discurso, não, viu? Não. Nem muito menos da leitura básica que todo progressista deve ter mínimo de conhecimento. Eu aprendi muito com o gesto dessas pessoas que eu convivi, né? Com a atitude, com o seu eixo humano, né? Eu não gosto de usar a palavra moral porque ela é volátil, a moral é disputada. Mas a formação minha humanística eu tenho através dessas pessoas que estão aí, que me conduziram, né? Que me levaram, né? Para esses caminhos e que fazem parte com hoje. Eu sinto muito a presença de todos esses ex-companheiros aí, todos eles, eu guardo na minha memória, levo comigo, né? Mesmo os que não estão mais aqui entre nós, né? A vida é um fenômeno, né? Hernani, Marcelo, César, né? Podem dizer aí, né? O grande farol nosso, né?
O Vanderlei, né? O Vanderleizão, nosso grande farol, né? Aquela pessoa, eu me emociono até de lembrar dele, né? Aquela figura calma, centrada, né? Então, são pessoas do quilate do Vanderlei que são o meu referencial como atitude. Como eu disse, são as atitudes dessas pessoas que fizeram a minha educação política, né? E que faz eu seguir em frente. Voltando então, só retomando a questão dos movimentos sociais, então, por exemplo, outras dimensões da vida social na cidade de Mojimirim também foram afetadas. Entre elas, a cultura. A questão cultural. Que está relacionada à questão do lazer também, né? A questão da cultura que a gente fala aqui são os movimentos culturais que surgiram na cidade. E que até tempo atrás aí teve uma... Como é que se diz? Recuperaram essa história toda, né? Eu fui diversas vezes convidado a participar também para levantar essas histórias e tal, dos movimentos. Mas, enfim, minhas posições pessoais, né, e políticas fizeram com que eu não me aproximasse de algumas pessoas que eu acho que não seria o momento adequado para eu expor o que eu penso sobre isso, né? Eu tenho outras rodas de conversa, tem outros lugares onde eu consigo me expressar, ali eu não achava que era o momento, mas eu não posso deixar de considerar que esses movimentos, né, de culturais que aconteceram na cidade de Mojimirim também são frutos, né, e podem ser entendidos como um movimento cultural. Um deles, por exemplo, fizeram lá uma ocupação de um prédio no centro da cidade, que hoje é o Centro Cultural Lauro Carvalho e Silva, e fizeram uma ocupação simbólica lá. O Hernani e Rosana tem inúmeras informações a respeito disso aí. Não podemos deixar de falar que isso também é um movimento social. E enquanto movimento social também, nós não podemos também desassociar isso do PT, que traz no seu DNA, já de início da sua fundação, esse espaço, né? Como é que a gente pode dizer hoje? Para LGBTs, QIA+, e tantas outras desinências que tem aí, né? Espaço para as mulheres, espaço para os negros, o movimento negro, espaço para várias tendências, né? Boa parte desses movimentos, né, também tem um apoio dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Para vocês terem uma ideia, logo na inauguração do Partido dos Trabalhadores, de Mojimirim, já havia a participação de mulheres, né? O primeiro candidato, que foi o Nunes, e o seu Onofre, e a gente conseguiu sair com a chapa completa, né? Ainda imperava o machismo, né? O patriarcado, né? O lugar de mulher não era na política, mas as mulheres já estavam presentes. Na campanha subsequente, a gente já tem a participação das mulheres, né? Um grupo grande de mulheres, e aí a discussão era feita, né? Nós não podemos voltar ao passado, condenar esse passado, né? Mas a gente teve que aprender muito e entender, né, o significado da palavra diversidade, entender o significado preponderante, né? Se você tem uma boa base marxista, tem que entender isso, né? O papel da mulher é essencial, né? Não como aquela que apoia o seu marido, né? Evidente que não, né? Mas como força de trabalho intelectual, né, que produz, né? Ela é tanto quanto explorada, né? Então, e fica aí a questão aí, né?
Quais outros movimentos sociais a gente teve na cidade de Mojimirim articulado? Olha, eu vi ali pelos anos 2000, eu vi também como se diz, a juventude, né? O jovem, vamos colocar assim, né? Vamos delimitar aqui esse campo, né? De juventude, né? Entre 15 e 20 e tantos anos e tal, né? E muitos adolescentes, né? Participando de muitos movimentos, né? Se organizando, se juntando em busca de ocupar um espaço de lazer, né? Nós tivemos agora, recentemente, lá na Zona Leste de Mojimirim, e aqui, não está assistindo nesse momento, mas o Elton, né, que é um rapper lá da Vila Dias, né, por coincidência, foi meu aluno lá no Pérez Marques, o grande rapper, que eu sou um fã incondicional, né, e também tem uma movimentação de conscientização, né, dos meninos, né, da manifestação da identidade cultural deles, da identidade racial, né, aquela coisa toda relacionada a esse massacre da nossa juventude preta, vilipendiada, né, tratada com violência. Eu sei bem o que é isso, porque eu convivo com eles no meu cotidiano escolar, né, no meu cotidiano, né, e dê uma oportunidade que nós teremos um cientista em cada esquina, um Villa-Lobos em cada quarteirão, né? Nós teremos multidões de talentos, né, vinda da periferia, né, de pessoas fantásticas, né? Então, Anderson, respondendo a você, eu já não tenho, por exemplo, eu sei dizer para você do que acontecia na cidade de Mogi Guaçu. Você tinha os boias frias, né? Foi a primeira vez que surge esse termo. Ele nasce lá nas fazendas de laranja, lá em Mogi Guaçu. E sim, teve várias manifestações, várias greves, né? Mas eu não tenho essa recordação. Já no final dos anos 90, eu já não trabalhava mais diretamente, eu não estava praticamente eu não estava mais em Mojimirim, né? Então eu tenho esse recorte que eu faço aí, dessa linha do tempo aí, né? Então, eu acho que nós precisaríamos aqui chamar não sei se o Geraldo está aí para a gente trocar uma ideia daqueles acontecimentos, né? Não sei se ele está aí, Cezinha. Valério, tem pessoas aqui dizendo que você tem uma memória, uma história fantástica, né? Muito obrigado aí pela essa colaboração, essa participação sua. E falando das mulheres, a companheira Rosana já está aí no nosso meio. E falar também devemos estar lembrando sempre, né, que nós, Partido dos Trabalhadores, elegemos a primeira mulher presidenta, como ela gostava de ser chamada, presidenta desse país. Presidenta mesmo. E que para mim e para muitos, né, tem certeza que ela só foi expulsa do Palácio por conta desse machismo que esse país tem e esse Congresso Nacional. Para mim é muito claro isso, né? O machismo que é de não aceitar que uma mulher governe o país e faça um governo como Dilma estava fazendo, né? E nós somos uma sociedade patriarcal, né? Como tal, a gente... eu não gosto muito de fazer essas clivagens, né? Mas ali foi a personificação, né, desse personagem oculto, né? Homem cristão branco, né? A personificação desse elemento, né? O proprietário, né? Aquele proprietário de instrumentos vocais que são
escravos e o proprietário de instrumentos não vocais, né? Dono dos galpões, das máquinas, das terras, né? E dos seus escravos, né? Das pessoas, né? O grande projeto com Dilma, né? O grande projeto, né, de resistência do PT, isso é minha opinião e pode ser contestada com argumentos evidentes, né? Que a gente vai para o lado do argumento, na verdade, é que é uma tentativa de restaurar o trabalho escravo, não existe outro objeto. Essa é a análise mais fria que eu faço, mais objetiva, né? Então, nós conseguimos aí retardar esse projeto de reescravização, né? E ela é retomada de novo, pela cor da pele mesmo, né? Olha aí os acontecimentos, né, que estão nos levando a pensar, né, a raciocinar. Então, esse projeto de reimplantar a escravidão, eu acho que isso é nossa resistência aqui, né? Nossa resistência. E a Dilma é uma das personagens políticas, né, de articulação. Tudo que se fala dela, tudo que se diz sobre ela é muito pouco ainda, porque a análise a respeito do comportamento e do quanto ela pensa esse país, né, ainda está por ser escrito, né? A história da Dilma não acabou, não, né? A sua atuação lá nos BRICS é muito clara isso. Nós estamos falando de uma pessoa de uma capacidade de planejamento, de pensar o futuro, né? Mas não é pensar o futuro para entregar para alguém, é pensar o futuro com a gente, tá entendendo? Conosco, com a gente que trabalha, né? Pensar o futuro junto, né? E esse é um papel fundamental, né? Um papel humano, transcende a condição até de mulher. A mulher, é o papel dela, não é o papel dela, é o espaço que tem que ser dado mesmo, mas transcende, né? A Dilma realmente transcende. Ela é não tem como qualificar, né? Verdade. Outra pessoa que eu gosto muito também é Luísa Erundina, né? Também. É outra pessoa fantástica, né? Que eu aprendi muito também observando, né? Vendo a sua capacidade. E no nosso partido hoje nós temos uma vasta quantidade de mulheres aí que atuam, né? É até impressionante, né? A sua capacidade de articulação e aguerrida, né? Inteligência emocional, racional, política, né? Na nossa cidade também temos mulheres fantásticas aí, né? Estamos na batalha. A nossa homenageada, né? Aqui nas nossas lives, né? A nossa professora, né? Mulher fantástica, né? A própria Rosana, tantas outras aí, né? Isso é fantástico. O Hernani está presente com a gente? Hernani? Nós aí no final da década de 80, nós tivemos um processo importante, eleições de 88, né? Da qual você foi uma das pessoas eleitas, teve um papel fundamental aí na Câmara dos Vereadores e entrou aí na década de 90, não é? E teve um processo importante na de 92, não é? Eu só queria que aí a equipe me ajudasse. O Geraldo, ele está com a gente? Alguém pode me informar se ele está com a gente, o Geraldo? Tá, se tiver, me dá um aviso, tá? Eu sou obrigado a... Posso fazer uma parte aqui, aproveitando o Hernani, aqui, Hernani e Marcelo aí. Né? Os cabelos do Hernani estão brancos, mas estão na cabeça ainda. Os meus já caíram todos, né, Hernani? Bom, como é que é? Diz o médico, né? O tempo é uma fábrica de monstros, não é isso? O tempo é uma fábrica de monstros. Então, você sabe que às vezes eu olho a foto minha de quando eu era jovem, não imaginava que eu ia chegar. Mas é a nossa realidade. Entendeu? Inclusive, fotos que eu tive a oportunidade de fotografar você diversas vezes, né? Sim. Diversas vezes. Tem várias fotos aí, inclusive algumas fotos... Exato. Eu só queria pontuar essa questão aí na década de 90, aí, quando tem uma bancada que é eleita do PT na Câmara Municipal, e destacar que naquele momento, então, foi feita a Constituição de 88, depois foi feita
a Constituição do Estado de São Paulo e depois a Lei Orgânica. Então, a atuação do Hernani, da Leila, do José, foi uma coisa assim, Rosana, e a gente participou também, foi uma coisa, não tem como narrar isso, né? Essas pessoas atravessavam madrugadas. Exatamente. Madrugadas em cima de cada detalhe, porque aquilo era muito importante, era a lei orgânica que ia... Então, muitos avanços que a gente tem hoje na cidade de Mojimirim se deve à aprovação da lei orgânica, que inclusive atrasou bastante, né, o processo de promulgação dela, porque as discussões eles ficavam delirados, né? Como esses caras falam agora de lixo, o que é zoneamento, o que é isso agora? Tem que colocar posto de saúde em todo o bairro, não é? Os conselhos municipais e os conselhos setoriais, unidade básica de saúde, os conselhos que foi uma proposta do Vanderlei, né? Exato. Que até hoje até hoje Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal de Cultura, né? Eu participei do Conselho Municipal de Cultura, né? Que foi através da LDO, que vocês... Mas era aquele momento, né? Que a gente estava vivendo da questão e todo apoio jurídico também, né? E é interessante essa relação, porque eu me lembro muito bem, nos últimos dias, até o professor Flávio Citelli, né, o grande professor, que Deus o tenha, ele nos ajudou muito nessa fase. No final do texto, né, final, ficou eu, a Leila, a Iazeta, né, tomando café a noite inteira, não deu tempo nem de comer um lanche, nada, porque tinha prazo. E como o pessoal que é contra, né, era contra nós, eles falavam, se o prazo passasse, estava perdido todo o trabalho. Então, nós ficamos lá das 7 horas da manhã até 7 horas do outro dia, não sabia como que a gente conseguiu, mas conseguimos. A Leila, era um papel grande, de sulfite enorme, fazendo as correções. O professor Flávio Citelli ajudou muito nesse momento, a Marilene Mariotoni também, foi muito importante, dentre outros vereadores, mas que realmente, Paulo, nós precisamos avançar no texto dos direitos, né, da cidadania aqui em Mojimirim. Foi um trabalho fantástico do Partido dos Trabalhadores, no qual eu contribuí. Foi muito difícil, muito tenso, porque não existia essa clareza da importância da democracia, da importância de ampliar os conselhos setoriais, para que as pessoas pudessem estar participando, estar dando opinião. Tanto é que Mojimirim é uma das cidades que mais tem conselhos, né? Hoje tem o conselho, tem a Casa dos Conselhos, que é uma conquista importante, mas que tem que ser estruturada, né? Tem que se fortalecer as conferências, tem que se fortalecer outros meios de democratização, de controle do poder público, nos bons sentidos da palavra. Então, só que sabemos que lá atrás nós tínhamos muitos avanços a percorrer, e ainda hoje, né, nós tivemos esse retrocesso agora há pouco, né? O Valério, como professor, deve ter sofrido demais, mas naquela época a Câmara era mais ativa, o debate era um debate sobre de ideias, né? Tinha as divergências aí sobre essa ou aquele outro, tinha pessoas que iam à sessão de Câmara para assistir os debates, né? De forma... Hoje é muito questão pessoal, de desqualificação. Eu me lembro quando a gente estava junto lá, eu, a Rosana, o Abner, foi um grande vereador, o Roberto Magalhães, o Mauro Nunes, são os vereadores que faziam os debates, discutiam ideias, estudavam, tinha as divergências porque faz parte da democracia. Hoje já não, hoje é o ataque pessoal. Então, essa é uma questão, aspecto, mas tem um aspecto importante, por exemplo, a Vossoroca, ela foi uma conquista na nossa lei orgânica, através até de emendas do Paulo Parente, que foi um grande ambientalista. Paulo. Sim, o Paulo Parente, ele garantiu na lei orgânica, através de uma sugestão, que a borda em torno da Vossoroca fosse ampliada para garantia da segurança
de toda aquela estrutura ambiental, né? Aquele ecossistema. Deixa eu só fazer interromper o Hernani, só para dizer uma questão pragmática aí, de fundo, às vezes pergunta, né, por que serve a sociologia, né? Ela serve para explicar tudo que muda, né, com o tempo, né? E o que é certo e errado. Então, vamos lá, eu morava ali naquela região ali, perto da Vossoroca, até pouco tempo atrás aí. Só para entender, as pessoas entenderem o que aconteceu lá na lei, né, o que foi uma disputa e o que ela deu hoje, né? Deu hoje o seguinte, foi feito um loteamento que quase chegava perto. E essas pessoas, não é que elas foram condenadas, elas tiveram que fazer um ajuste. E o que ocorreu? No fundo do Hospital 22 de Outubro, tem toda uma área reflorestada. Está entendendo? Sim, é verdade. Se deixasse, eles iam esticar o terreno até a beira da Vossoroca e ainda ia vender como vista, tá entendendo? Sim. Então, e a área lá, a relação. E as pessoas, até hoje, a importância disso é tão grande, porque a área é uma área arenosa. Né? A Rosana depois pode até melhorar sobre esse assunto. É uma área arenosa. Então, se tiver muita movimentação próxima dela, não tiver árvores, não tiver raízes, não tiver mato, né? ela amplia e pode, como de fato aconteceu com uma casa, o senhor quis construir do lado dela, da Vossoroca, ela foi engolida por um dos braços da Vossoroca. Então, isso foi um papel muito importante e que preserva vidas, né, na lei orgânica. Mas eram várias, né? Por exemplo, a questão do transporte coletivo, da garantia do direito do transporte coletivo. Hoje nós estamos tendo dificuldades novamente na questão do transporte coletivo, principalmente para a classe trabalhadora, mas ela teve um papel muito importante na escrita, né, na garantia desse direito. A questão da educação, das creches, que na época já lutava para que toda criança tivesse direito à creche. Isso lá atrás, né, logo depois da Constituição. Foi uma luta danada, tivemos que entrar com ações junto ao Ministério Público, para garantir esse direito a todas as mulheres e homens, né? São alguns exemplos que podemos dar, né, para que a gente possa contribuir à importância que foi a década de 90 para a nossa cidade. Porque geralmente as pessoas, Valéria, você sabe muito bem, falam-se da história, da questão dos prédios, né? Não falam da realidade objetiva da sociedade, da população. Então, eu acho que é importante dizer, a legislação que foi tratada para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos mojimirianos. Né? Por isso que Mojimirim não é fácil de governar, porque ela é tensa, pela natureza, porque há décadas, né, o nosso campo político faz um debate saudável, construtivo, né, que você falou do Centro Cultural, né, onde tem essa história em outros locais. Né, e teve a participação do PT, embora algumas pessoas falem que não, né, mas ela foi fundamental para enfrentar, né, e o espaço que está lá, uma conquista, né, inclusive do Partido dos Trabalhadores, né, dos militantes, no caso. Né. Então, essa história viva, ela é muito importante. Não tem como desassociar, né? Sim, socializar, achar que, olha, o prédio lá está lindo, maravilhoso, né? Foi uma obra de alguém, não, foi uma obra de muita luta, muito suor, muitas pessoas foram prejudicadas, porque não tinha um espaço para o teatro. Hoje, as pessoas vão ao teatro, as pessoas vão assistir lá os filmes, vão lá participar de eventos. Por quê? Porque hoje existe um espaço democrático conquistado com luta. Não foi dado por ninguém, foi com muitas pessoas que lutaram, dentre elas, ao nosso campo político. Só para não esquecer, lembrando que década de 80, 90, tem alguns marcadores temporais aí que são risíveis, na época já era, né? A cidade era desenvolvida pela quantidade de edifícios de apartamento que ela tinha, né? Sim, sim. Você lembra disso? Isso era o jargão, né? Então, o adensamento urbano era o grau de desenvolvimento. Olha, Mojimirim é desenvolvida, tem 2 prédios, né, e tudo mais e tal. Aquilo já era um olhar completamente enviesado, né?
do adensamento urbano, que só causa problema. A gente está cansado de saber isso. Em Mojimirim, a gente houve uma ocupação do solo. Não digo que é perfeita, porque nossa cidade ela é marcadamente formada pela especulação imobiliária, né? Isso aí não tem como desassociar, na verdade. Mas eu acho que houve até um certo freio ali, né? Na questão de desmembramento, na questão de áreas verdes, né? Nos novos loteamentos. Eu ando aqui pelos bairros da cidade onde eu moro, e as áreas destinadas nos loteamentos é muito pequena, tá entendendo? Sim. É infinitamente menor do que a gente tem lá, né? Então, tem muita conquista. A Rosane, inclusive, a Rosane, inclusive, Valério, ela fez uma análise sobre a questão ambiental, né, e acho que ela pode contribuir um pouco com você sobre exatamente isso. Isso aí. Oi, Valério, tudo bem? Fala, companheira, tudo bem com você, professora? Boa noite a todos os companheiros e companheiras que nos estão aí assistindo. Valério, você recordou um monte de coisas, e eu vou me ater agora um pouquinho na questão eleitoral de 90 a 2000, né? Então, assim, essa década foi uma década muito rica para o PT, e para os vereadores eleitos e para os filiados e militantes também, aprender a como lidar na Câmara Municipal com esse tripé do vereador, né? Saber articular com o partido, com os movimentos sociais, saber lidar com os vereadores presentes lá, muitos deles querendo nos prejudicar, né, querendo colocar algumas armadilhas para a gente. Então, foi um momento que nós tivemos uma participação muito rica para o Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal e da sociedade como um todo. Em 92, o Hernani tinha perdido a eleição para prefeito por cerca de 1.300 votos, mais ou menos. A gente quase chegou a eleger o Hernani, né? E um pouquinho mais de dinheiro que nós tivéssemos, um pouquinho mais de estrutura, nós talvez tivéssemos eleito o prefeito ali. Mas nesse acúmulo de forças do partido ao longo da sua fundação, isso fez com que o PT, nessa fase, né, nessa década de 90 a 2000, elegesse vereadores. Nós chegamos a ter 4 vereadores na Câmara Municipal. E assim, recordando um pouquinho os folhetos dos nossos vereadores, né, eu tenho aqui o meu, né, mas tem de todos, nós começamos a colocar nos nossos folhetos compromissos junto ao povo e compromissos gerais. Os vereadores trabalhavam muito de forma individualista. E com o PT, eles tiveram que mudar um pouquinho isso. O PT mudou essa lógica, né, na cidade, esse trabalho coletivo de participação, né, de participação dos movimentos sociais, desses movimentos sociais estarem indo à Câmara Municipal, de melhorar a questão da tribuna livre, fazer a população participar ativamente da tribuna livre. A pauta dos vereadores, dos candidatos, era trabalho sério e diário na Câmara Municipal, trabalho nas comissões. Então, foi um trabalho árduo de aprendizagem de como lidar com esses mecanismos que tem na Câmara Municipal e como fazer para que a população entendesse como é esse funcionamento lá dentro e nas votações, o quão importante era aquelas galerias da Câmara estar lotada para que a gente conseguisse alguma coisa. Então, assim, eu digo que o papel dos vereadores do PT foi fundamental para que a sociedade mojimiriana, para que a população mais simples, mais carente, aprendesse como são esses mecanismos da Câmara Municipal. E nós também aprendemos. Eu aprendi muito. Eu lembro que eu fui enganada na Câmara Municipal por vereadores. A gente estudava todos os projetos de cabo a rabo, lia e estudava. Nós nunca votamos um projeto sem saber do que ele se tratava, sem apresentar propostas, sem apresentar emendas, sem discutir com a população, sabe? E aí o vereador chegava lá e falava, mas segundo a lei número tal, nobre vereadora, isso não existe o que você está falando. E aí a gente foi ver e pesquisar, não tínhamos internet, não tínhamos celulares na época, né? Que aquela lei não existia, que aquele vereador não estava
falando a verdade. Já eram as mentiras e as fake news da época, né? E agora a gente tem uma Câmara pautada por, tanto aqui, né, a de vereadores, como a gente vê lá a nível federal, pautada por visualizações. Eu quero aparecer mais, eu preciso estar em destaque, porque eu preciso de visualizações, eu preciso de likes. E a gente não trabalhava assim, eu acho que a gente ainda não sabe trabalhar dessa forma, né? Mas esse papel dos vereadores lá foi muito importante para o aprendizado. Eu me arrisco a dizer que o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais formou quadros progressistas em nossa cidade, que estão no partido até hoje e, inclusive, que não estão. Se formaram nas lutas, nos movimentos sociais, na participação da Câmara, principalmente da década de 90 e 2000, assistindo às sessões de câmaras, ajudando a gente a elaborar emendas de projetos que apareciam lá. Nós tínhamos uma rede de apoio que, quando entrava um projeto da área da saúde, a gente sabia para quem encaminhar esse projeto, que ia nos ajudar de forma progressista, né? Quem ia nos ajudar na área de meio ambiente, na área de civil, né? De engenharia civil, de obras. Então, nós tínhamos uma rede montada, uma rede formada de apoio, de suporte aos vereadores. E isso fez com que a qualidade do trabalho dos vereadores na Câmara Municipal foi uma das melhores que nós já tivemos na história de Mojimirim. E como o vereador do PT faz falta lá, né? E como o vereador do PT, se estivesse na Câmara Municipal hoje, faria diferença. E que debates esse vereador estaria levando lá, que não seria um debate raso, que não seria um debate de eu apareço mais do que o outro. Tenho certeza que o vereador do PT faria diferença. E é isso que nós queremos. De 90 a 2000, nós tivemos essa presença maciça dos vereadores do PT na Câmara, mudando a história de Mojimirim e a história da Câmara Municipal em termos de legislação, que é o que o partido tem que fazer. E em termos de participação política da sociedade também. Um movimento social que teve, Valério, foi o do Sem Casa, né? Que foi um movimento muito grande, que participou muito na Câmara Municipal. Então, é esse recado que eu quero deixar, essa importância nessa década de 90 a 2000, dessa participação dos vereadores do PT ativamente na Câmara Municipal. E é isso que nós queremos retomar. Isso aconteceu no país como um todo, a história, né, essa época de fervor, de termos vereadores do PT em outras cidades também, uma troca troca de ideias, troca de projetos, sempre sem negociata. Essa é a diferença do vereador do PT. Não tem negociata, tínhamos divergência sim, mas pontuava as nossas ideias, os nossos projetos. Foi difícil, não foi fácil. Nós elegemos o prefeito Paulo Silva, né? O PT foi imprescindível nessa eleição, tá? Tivemos um rompimento com o prefeito Paulo Silva, tivemos uma época muito difícil nesse rompimento, de desacertos, de desacordos, mas os nossos vereadores sempre se pautaram pela ética, pela transparência. E aprendizado. Nós aprendemos, nós passamos por um momento muito tumultuado do Brasil, né, com a eleição do antigo presidente, do inelegível, não é? E agora nós estamos numa outra fase novamente, uma fase de crescimento dos setores progressistas na cidade e de crescimento, nós esperamos, na Câmara Municipal de vereadores do partido para fazer a diferença novamente na nossa cidade. É isso, Valério, que eu penso. Nada melhor do que a testemunha ocular da história, né? A participação sua foi exemplar, né? Não só sua, como de todas as outras companheiras que tiveram lá presentes, né? Como eu disse, esta fase do Partido dos Trabalhadores da cidade de Mojimirim, eu quase que não acompanhei, né? Acompanhei apoiando, né? Votando e discutindo, né? Mas eu não experienciei ela, né? Mas eu só queria pedir, se a Tamires estiver
se ela tiver, se ela já conseguir se organizar aí, perfeito. Então, esse aí é o assentamento, esse é o primeiro plantio que foi feito no Horto de Vergel, não é? A liderança ali de jaqueta escura, chapéu, que eu não me lembro o nome dele agora, são essas pessoas aí que participaram. Eu tenho... se eu não me engano, eles plantaram feijão nesse dia. Esta é uma foto que marca lá, ó, dá para observar, né, que todas as áreas estavam lá, eles simplesmente plantaram um espaço lá que estava. Enfim, quem estiver nos assistindo, o Geraldo aí, tiver o contato desse pessoal, me avisa aí, entra em contato, a gente disponibiliza esse acervo aí. Tá bem? Então é só para apresentar aí a imagem, né, desse acontecimento. São uma variedade enorme de imagens. Mas é só para posicionar um pouco o Mojimirim. Sempre teve uma vocação conservadora enquanto cidade, né? Ela sempre, historicamente, ela tem essa personificação conservadora, né? Lembrando que é o terceiro, quarto, quinto adensamento populacional depois que sobe o Planalto depois que sobe o Planalto de São Paulo, né? Entra interior adentro, né? Os bandeirantes, os genocidas, né? Eles entram e fazem esse adensamento, né? Que vai dar origem à nossa cidade, né? Já com conservação de terra e tudo mais e tal. Então, ela sempre teve esse perfil extremamente conservador, né? Lembrando também que a gente teve outras lideranças políticas vindas de Mojimirim que participaram diretamente do golpe civil-militar de 64. Não pode deixar isso... Essas pessoas não morreram, suas famílias não foram embora, elas ainda continuam sendo. Eu acho que já nos anos 90, os anos 2000, aparece uma outra elite, né? Rentista em Mojimirim, né? Que vai se consolidar como elite proprietária agora, né? Abrindo novos loteamentos e tudo mais. Então, a gente sempre tem uma elite proprietária em Mojimirim que marcadamente ordenou o crescimento da cidade, né? Ela ordena o crescimento da cidade. Essa elite proprietária, ela determina para que lado a cidade vai e como ela vai. E a gente tentando, na condição de classe trabalhadora, os estratos médios, né, da classe média baixa, tentando se localizar e sobreviver dentro desse quadrado que é desenhado por eles, né? Então, ela tem na sua história esse vínculo, né, com o conservadorismo muito arraigado, né? Então, o Partido dos Trabalhadores, na cidade de Mojimirim, ele realmente uma experiência única, né? Como pode, né, surgir uma cidade com um perfil tão conservador, né? Tão difícil, né, de você dialogar, né, com esses estratos sociais aí que são... Eu costumo dizer que é uma elite proprietária, né? Mas outros podem dizer outras coisas aí, né? Como, por exemplo, empresários e tudo mais e tal. Não fazendo crítica, que não é esse o meu objetivo, só estou dizendo, delimitando aí a visão. E a minha visão, às vezes, não é nenhuma visão, não estou aqui para ser uma visão dominante. Enfim, então, a luta do Partido dos Trabalhadores, né? Nem pode-se dizer que é de esquerda, é pela democracia, né? Nossa formação, ela é essa, né? Mas é sempre na busca pela democracia, né? E sem dúvida nenhuma, é diferente uma Câmara, né? Uma Câmara com vereadores do PT. Tem uma fala do Genuíno, né? Que ele dizia para nós, todos nós tivemos a oportunidade de ouvir isso aí da boca dele, né? Tá vendo aquele sujeito com a bandeira do PT nas costas?
Vocês não imaginam como é que a gente incomoda, tá entendendo? Isso aí é o nosso grande mestre Genuíno dizia muito, né? E tinha uma leitura bem dele mesmo, né? Da atuação da militância, né? Então Cezinha, tô... Valério, vidas brancas e negras importam para nós, né? Todas. Nós não somos como alguns aí que pregam ódio e não, nós não. Eu queria chamar o Hernani aqui para ele falar um pouco para mim e para nós sobre... Está presente, Hernani? Você falar aí o nome do nosso querido companheiro, Paulo Parente. Eu queria lembrar que ele foi o nosso candidato a prefeito em 92, né? Queria que você falasse um pouco das eleições de 92, falasse aí um pouco do companheiro Paulo Parente, lembrar a memória do nosso companheiro. O Paulo Parente foi um dos grandes quadros de Mojimirim e um dos grandes ambientalistas, eu poderia dizer, na defesa do bem da nossa comunidade e do Estado de São Paulo. Evidentemente que o debate sobre a questão ambiental lá estava presente, no aquele passado recente, e hoje ela está presente. Basta ver a questão da Amazônia, basta ver a questão do que acontece em muitas nações em relação à poluição, a questão do lixo, a questão dos interesses rentistas, como muito bem o Valério colocou. Na eleição de 92, nós tivemos uma grande articulação política, tivemos uma participação, como muito bem disse a Rosana, tinha muitas pessoas nos apoiando, nos ajudando, e tinha uma expectativa, né, de uma nova juventude daquela época, que desejava algo mais consistente e mais focado para o interesse da coletividade. A nossa proposta ela foi construída de forma colegiada, junto à sociedade, junto a lideranças, e fizemos uma campanha, uma grande mobilização, com a participação enorme de diversas lideranças, ao ponto de que a gente conseguia, em vários momentos, durante aquela campanha, ter momentos de tranquilidade. Né? Por quê? Porque a campanha estava num alto nível de debate dos interesses coletivos, e as pessoas nos proporcionavam, né, essa tranquilidade de fazer o debate, se organizar, de ir numa porta de fábrica, de ir num bairro, e fazer um comício, e na época podia fazer os comícios, e fazer os debates. Né? Tinha uma equipe de apoio fantástica, inclusive o próprio Valério ajudou muito, fotografando, ou mesmo na organização da campanha. Então, foi um momento ímpar. A campanha ela foi vencida pelo poder econômico. Né? Foi o Jamil Bacar, que foi o eleito, com apoio do deputado aqui de Itapira, com muita força econômica. A nossa campanha ela foi militante, ela foi com proposta, faltou pouco, até o Marcelo está passando aqui, nós tivemos aqui em torno de 7.200 votos, 19 quase 20% da votação, e o primeiro colocado teve 23%. Nós tivemos 19,79% e o primeiro colocado teve 23%. Uma enxurrada de poder econômico, né, dos interesses. Era algo assim assustador na reta final. Na época podia ter boca de urna, né, podia ter uma série de eventos que demonstravam a força política econômica, né, algo que hoje, embora esteja presente, né, o poder econômico está presente, né, é inegável, mas naquela época era escancarado. Né, era escancarado nos shows, nos showmícios e tal. Então,
o César, a Rosana, o Marcelo Barreto, tantos outros companheiros, o Valério, que está aqui presente conosco, né? O Jota, o Ito, a Lu Nunes, né? Diversos companheiros, o Vanderlei Silva Bueno, teve um papel muito importante naquela época e elegemos 3 vereadores, né, Rosana? 3 vereadores, né? Foi 92 não. 2 vereadores. Que foi, acho que o Paulo Silva, o Aber e o Massal. Isso, né? E que fizeram o mandato nos termos que a Rosana colocou agora de pouco, que foi muito importante para elevar o nível de politização das discussões, né? Então, César, resumidamente, a campanha ela teve esse papel de conscientização e de elevar o nível de conscientização das pessoas naquela ocasião. E, posteriormente, em 96, né, nós tivemos uma votação muito expressiva, inclusive eu fui eleito junto com a Rosana, nós somos companheiros, né, e fizemos uma votação expressiva. Tivemos vários projetos de debate que até hoje interferem. Um deles que eu acho que é muito importante é a questão das creches. Acho que ela tá outra questão ambiental. Por exemplo, a César, você lê muito bem a luta nossa contra a termoelétrica, foi nesse período, né? Porque eles queriam colocar uma termoelétrica aqui entre o rio, no Rio Mogi Guaçu. O Paulo Parente teve uma atuação brilhante, né? Muitas pessoas o detestavam pelo defesa, sabe, defesa do quê, gente? Do Rio Mogi Guaçu. De que deveria ter árvores, deveria ter as margens para os peixes procriarem. Olha a importância disso hoje e naquela época, e o Paulo Parente defendia isso, e por isso era discriminado, né, por ser um ambientalista, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, uma grande ambientalista no nosso meio, que é a Renata Furigo. Não sei se ela está nos assistindo, mas, com certeza, todos aqueles que defendem a causa ambiental e que se contrapõe à questão do interesse econômico é tido como uma pessoa fora da caixinha. Fora da caixinha é esse pessoal que só pensa no monetário, né? E graças à luta dessas pessoas, como o Paulo Parente, como o Vanderlei Silva Bueno, como o Nunes, como o Carlos Seregato, como a Janete Múfalo Bueno, o Vanderci, Marcelo Barreto, e eu poderia citar aqui dezenas, né? O Praxedes, que está no Vergel, a Irleide, que mora no Vergel, né? Os várias lideranças, a Neuza de Martini, do assentamento, do movimento dos Sem Casa. Quer dizer, são todo esse pessoal que deram uma contribuição ímpar, pessoal, pensando no coletivo. Pessoal no sentido de que se dedicou horas e horas, dias e dias a fio, para viabilizar, para assegurar a democracia, para assegurar a qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos que, enquanto militantes do campo progressista, né, dar as mãos, valorizar isso, fortalecer isso. Por exemplo, uma grande educadora, que é um grande quadro internacional, que é de Mojimirim, é a José Eliette Longato Fridio, né? Ela trabalhou no Japão, trabalhou na América Central. Quer dizer, olha o nível de lideranças que nós conseguimos viabilizar para servir ao mundo, né? Servir à cidade e servir à nossa comunidade. Então, nós temos que valorizar, nós temos que defender esse legado no nosso campo, na nossa luta, né? E depende da nossa organização, né? Depende de estar dialogando com a população. Ter, evidentemente, como César, tolerância no sentido do diálogo, né? Mas sem ser intolerante em relação a esses princípios.
Nós não podemos abrir mão desses princípios. Por isso que o Partido dos Trabalhadores sobrevive há 42 anos aqui no Mojimirim e no Brasil. Né? Por quê? Tem princípios, tem regras, procuramos, longe de ser perfeitos, né, Marcelo? Fazer um trabalho digno que represente a nossa comunidade. Basta ver o relato que a Rosana fez aqui em questão de 5, 10 minutos, né, Valério? Que demonstra todo o empenho desenvolvido naquela ocasião. Então, César, acho que é um pouco isso. Acredito que tenha dado um pouco de contribuição aí para a nossa histórica, né, para os nossos companheiros que hoje militam no Partido dos Trabalhadores e também na sociedade. Né? Porque uma coisa que eu acho que é importante que a Rosana disse, o PT de Mojimirim é o partido que mais ofereceu à sociedade mojimiriana quadros políticos. Hoje eles estão em vários partidos, né? Mas passaram pela escola do PT. Uns até valorizam, outros talvez não, né? Mas o PT de Mojimirim é o partido que mais ela tem quadros. Então você tem procurador, você tem advogado, você tem engenheiro, você tem médico, você tem operário, você tem comerciante, tem diversos professores, né? Diversos setores que têm militantes que passaram pela escola do PT e sabem da importância do partido para a construção da cidadania em Mojimirim. Ok, Sérgio? Fernando, eu tinha conversando com o Marcelo outro dia, a gente falou assim, nossa, a live do dia 19, nós não vamos segurar com 1h20, né? E nós tínhamos razão, Marcelo. Pedimos, o Marcelo vai... Sim, o César, nós estamos percebendo aqui que acho que a beleza do Partido dos Trabalhadores de Mojimirim se traduz na potencialidade da sua condição de propor que a feitura de um livro fosse o espelho de um diálogo, de um processo onde cada um está na caixa preta e vem até a caixa preta para poder se locomover no tempo e no espaço com as imagens belíssimas da memória transcritas em texto e também pelo audiovisual. Então, aqui no registro, aquilo que o Hernani trouxe para nós, de escolarização, na fatualidade e a beleza que a Rosana trouxe, da seriedade dos processos, em que a maturidade política de uma cidade se faz com formação, esse é um partido que precisamente possui uma localidade para Mojimirim. Então, a nossa escolinha, né, o professor historiador, ele encaderna tudo, né? Então, assim, nós tínhamos sempre uma agenda, feitura de máquina de escrever para aqueles mais novos, para as nossas galeras do futuro, porque esse vídeo ficará a eternidade, era uma caixa preta como esse PC digital que agora vos falo em rede, e que a gente apertava botões e isso transcrevia num papel. Esse papel, depois, era preciso transcrever várias vezes até a invenção do mimeógrafo, onde nós somos auxiliados aí pelos nossos inventores, o Edson, né, o Thomas Edison. Então, assim, o PT tinha o seu mimeógrafo. O PT configurou nesta live a apresentação dos 2 mimeógrafos. E hoje o PT pode apresentar na live essa rede maravilhosa, a qual nós temos um equipamento de uma secretaria de formação, num coletivo específico, a nossa reverência a Iracy Diegas, num coletivo em que traz a beleza para a propriedade de se estudar o partido com a temporalidade. Eu chego para essa escola do PT na década de 90, precisamente em 94, no segundo semestre, eu já sou filiado em 95, e logo em seguida nós tivemos movimentos sociais, como foi narrado aqui. O movimento pela habitação sempre foi e é presente no PT em Mojimirim. Vide os loteamentos que se transformaram em verdadeiras habitações para que nós pudéssemos ter, e sim, a potencialidade das nossas opções pela luta pela moradia. A Associação do Sem Casa é essa tradução. Eu fui parido, ou seja, eu fui permitido me oportunizar
como também um bacharel em Direito, o movimento pela redução das férias dos vereadores, que está lá em 95, e também 95, 96, eu sou assessor de imprensa lá do Sem Casa. Também fui percebido aqui que fui aprender com o Sindicato dos Calçados essa escolaridade de estar e permanecer no sindicalismo, porque Mojimirim surge para a década anterior com uma indústria dos calçados e depois da alimentação, e ambas são os pilares de resistência dos trabalhadores dessa cidade. Então, eu quero dizer que essa argamassa ela é tão fantástica que verifica que por 3,5% nós não chegamos à municipalidade na década de 90, em 1992, mas que constitui um pilar importante daquela indústria da inteligência na qual a Rosana já nos referiu, que elegeu, né, os vereadores do PT, né, e também na coligação o Oliveira e Silva foi eleito também, mas as eleições de 1996, a Mojimiriana NAD, ou seja, elegeu os mojimirianos e toda essa mojimirianada, eu quis dizer assim, ela votou Partido dos Trabalhadores. E a beleza disso é em pensar que nós não podíamos mais primar do que não somente a ética e a correção daquela escolaridade, porque nós tínhamos o exemplo de todos aqueles partidos que são do arco de aliança, mas principalmente porque o PT tinha escola de governo. E fomos palestrados, fomos trazidos à tona a todo momento por diversos companheiros da região, da macro de Campinas e São Paulo e também federal, para poder subsidiar o que era uma administração pública e por que está percorrendo uma cadeira na administração pública ao executivo municipal. E assim, em se elegendo, nós tivemos, sim, as nossas dissensões, porque havia em nós o maior partido, a maior cultura, a maior potencialidade, e nós verificamos que, na parceria, havia algo que não estava em acordo aquilo que foi escrito, aquilo que foi planejado. Essa é a escola do PT, a escola da ética. Nenhum de nós estamos inelegíveis. É lei e é registro. O Partido dos Trabalhadores de Mojimirim não tem nenhum inelegível. E nunca teve. Exatamente como o relógio suíço, Hernani nos trouxe aqui numa live, que as contas do Partido dos Trabalhadores sempre foi aprovado, na totalidade, nunca uma ressalva. É preciso, então, verificar que desde se cunhar moedas, nas campanhas que nós realizamos, feijoada, frango com polenta, pizza do PT, lanche do PT, e assim por diante, era um momento de dizer, olha, aquilo que faz todos aqueles, cachopada, cacarriata, né, com o cartão corporativo, o inominável assim o fez, nós não podemos fazer, porque a nossa cultura é outra. E assim, estando, sim, na cadeira como presidente do partido, eu tenho a primazia de dizer que todos os documentos que nós trazemos encadernados, todos eles, eu sou meio sistemático com isso, de 94, quando comecei a minha militância, até 2010, 2014, quando escrevemos o último plano de governo, nós estivemos, sim, na documentação precisa e no acompanhamento processual desses. Então, eu falo aqui também sobre os alicerces de uma cultura do partido onde, se existe um caciquismo, ele até pode espelhar, mas não convive dentro de nós. Aqueles que tiveram qualquer prática de dizer que eu, professor Marcelo Ferreira, tomei uma decisão sozinha, ele não conhece a cultura do Partido dos Trabalhadores de Mojimirim, aonde nós podemos sempre, numa reunião de executiva, ela embasada por um diretório, embasada por uma plenária, produzimos os documentos e, com muita satisfação, em dizer que podemos, sim, entrar em governos, em sair em governos, com a qualidade de produzir um debate pela ética, preponderantemente pela defesa da municipalidade, pela defesa da vida. É assim que estamos governando o Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, sempre presidente. Então, eu não queria, César, aqui, não trazer essa beleza, esse registro da escola de governo. Nós aprendemos nessa potencialidade, nós aprendemos nessa qualidade, sim, como um aluno que muitas das vezes precisa de uma nota menor para atingir a nota maior. E nós passamos por esse crivo. Você foi presidente do partido também,
Por entregar um folheto, um jornal do partido, nós fomos levados a uma penalidade, que a legislação não entendeu que era um processo de diálogo sobre a sociedade, e assim o partido é pela legislação. E você partilhou, nós partilhamos, e sabemos das chagas que trouxemos nesse processo. Então, nessa condição, nessa fundamentação, estabelecemos que a inteligência maior está nos registros. É por isso aqui que eu não poderia passar de dizer que eu sei que o Partido dos Trabalhadores hoje, nesta tela, ele configura e ele confecciona muitos retalhos de uma coxa que agasalha a todo tempo, o tempo todo, a todos nós que somos pertencentes dela. E nesse abrigo, nós estamos aqui. Hoje o professor Valério nos emprestou uma análise sociológica do tempo e espaço dos trabalhadores e do surgimento em defesa do trabalho. A configuração histórica, sociológica, fantástica. Eu só tenho aqui como um aluno, aprender muito. E continuo aprendendo. César, eu quero agradecer o nosso coletivo, né, e as nossas colaboradoras na organização, né, em especial a Lúcia Cipulo, a Alessandra, que é nossa companheira também, a Tamires, que está hoje, Mantovani, que permite que nós sejamos essa inteligência em rede, todo esse espaço, e eu passo a palavra. Muito obrigado, e vamos fazer mais vezes esse mesmo processo, que essa década ainda não acabou. Precisamos continuar trazendo os elementos. Um beijo a todos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer a todos e todas que participaram com a gente, Hernani, Rosana, o Vavá, o Valério. Agradecer aos nossos participantes que estiveram com a gente até nesse momento. Queria chamar aqui a nossa secretária de Formação e Educação, a Tamires, para estar conversando com a gente um pouco. Eu estou meio perdido aqui no tempo, viu? A gente tem bastante tempo. Acho que já podemos encerrar, viu, César? Acho que é mais agradecer, né? Acredito que a história ela é sempre viva, né? E é através das narrativas que a gente vai se apoderando dela e transformando ela também, né? Agradecer ao professor Zé Valério, que eu não conheço pessoalmente, mas que tive a honra de encontrar hoje, ouvir, né? Geraldo, que acho que a gente teve aí uma dificuldade técnica, mas que esteve acompanhando a nossa live. Espero que na próxima possa estar aqui também, né, trazendo o seu ponto de vista, o seu lado da história, a sua narrativa. Agradecer César e Marcelo, que estão aí à frente, né, tocando esse projeto. A Lúcia, a Alessandra, que são as companheiras aí que estão comigo, né, na linha de frente da Secretaria de Educação e Formação, ao coletivo Iraci Diegas, que tem feito um trabalho aí bem bacana, e também a todos que estiveram aí nos assistindo, Hernani, né, e Rosana, com quem eu tenho a honra também de aprender todos os dias aí da caminhada. E acho que é isso, né? O Partido dos Trabalhadores está aberto para receber a todos que estiverem aí a fim de construir essa luta pela democracia com a gente. Obrigado, Tamires. Democracia sempre. Viva a vida! Vamos encerrar aqui o nosso trabalho do dia de hoje, dia 19 de agosto. Marcelo falou na cursa de retalho. Então, só para encerrar, eu pensei aqui numa canção que me emociona bastante. Falamos bastante de plantação, de terra, da cultura. Queria dizer que debulhar o trigo, conhecer cada bago de trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Nós estamos nessa caminhada, nos conhecendo, aprendendo sempre, e vivendo e lutando pela democracia e pela vida. Um abraço a todos e a todas. Companheiro, meu irmão, meu amigo, Geraldo, perdoe aí que eu não sei o que houve aqui uma falha técnica aqui, mas eu falo com você daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço.